Louvado seja Deus. Vamos entrarmos na palavra. Quero convidar a igreja para nós lermos a palavra do Senhor. Um texto bem conhecido. Como vamos falarmos sobre fé? Então nós vamos falarmos sobre uma fé inabalável, né? Não poderíamos deixar de fora um texto-chave, que esse texto ele revela, ele mostra para nós, né? Que está escrito o escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, e o verso de número 1. É um texto bem conhecido. Quem conhece, diga amém. Então, se você puder colocar sobre os seus pés, não em reverência a mim, porque eu não sou ninguém, sou apenas um profeta de Deus hoje aqui neste lugar, mas é em reverência à palavra do Senhor, né? Para que possamos hoje aqui, né, testificar do que Deus tem para nós. Louvado seja Deus. Está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir, para a igreja toda, numa só voz, um telão aqui, ó, porque talvez tenha alguma tradução diferente aí, né? Eu mesmo em casa eu tenho, acho que eu tenho umas 13 Bíblias, né? 13, 14 Bíblias, então cada um com uma tradução, mas isso é para estudo, né? Mas para que a gente fale numa só voz, não atropela um ao outro, está aqui no telão, nos acompanha aí, vou contar até 3, a igreja numa só voz. 1, 2, 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. Se você crê nesta palavra, pode ocupar o vosso assento, dando uma salva de palmas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Para falarmos de fé, primeiro a gente precisa entender. Olha aqui para mim. Olha para mim aqui. Fé não é negar a realidade. É confiar que há uma realidade maior do que a que vemos. Ou seja, fé não é negar a realidade do presente, mas é confiar que há uma realidade maior. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje não é o fim. Amém? O que eu estou vivendo hoje não é o final. Não acabou. Não terminou. O que é fé? É justamente aquilo que vai além da realidade presente. Por quê? O escritor aos Hebreus, ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que espero? Porque ainda não recebi. Logo, se no presente eu não nego a realidade, pela luta, pela circunstância, pela provação, a fé me promove. Promove o que, pastor, em mim? Uma esperança. Essa esperança é justamente confiar. Por que confiar? Porque você pode até falar para alguém o que você está esperando e no que está confiando. Mas se quem não tem a fé ouvir, para ele não vai surtir efeito nenhum. Porque a fé não é dele, a fé é a tua. E a pergunta que eu faço aqui: quantos creem que Deus ainda tem algo para escrever ao teu respeito? Que Deus tem algo ainda a realizar com respeito à tua vida, à tua história. Então, fé não é negar a realidade, é confiar que há uma realidade maior do que a que vemos. Porque se eu não estou vendo neste momento, por conta do presente, da realidade presente, eu ainda não recebi, não vejo aqui a solução, mas eu não desisto, eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Por que isso? Porque a fé não é um sentimento passageiro, ou um pensamento positivo. Olha só, não sei se você já viu alguém falar assim: não, pensa positivo que vai dar certo. Aí ninguém fica assim, aí vai sair, deu errado. Mas por quê? Porque não pensou, você está no negativo ainda. Ninguém aqui é positivo e negativo, é força de energia, né, irmão? Se fosse assim, pensar positivo dar certo, então o mundo seria outro. Sim ou não? Seria, mas não é desse jeito. Fé não é isso.
A fé não se baseia em sentimentos. A fé, ela não está ligada a pensamentos positivos. Por quê? Porque se fosse, então seria uma outra realidade. Sim, uma outra realidade. Mas como não é, então a fé o que é? É uma convicção espiritual profunda que nos liga ao caráter do eterno Deus. Preste bem atenção. A fé é uma convicção espiritual profunda que nos liga ao caráter do eterno Deus. Por que nos liga? Porque quem prometeu, você conhece esse verso? Quem prometeu é fiel para quê? Então isso é fé. Logo, se ele prometeu e eu creio, eu confio, eu tenho uma aliança com ele. Eu estou ligado. Eu estou firmado. Mas nós estamos vivendo uma época do mediatismo. Que a gente quer as coisas para ontem. E sabe o que Deus faz? Por ser fé, e é Ele que está no controle de tudo, Ele usa o tempo. Porque Ele é o dono do tempo. E Ele não está dentro do tempo, o tempo está nele. Nós sim estamos dentro do tempo, porque nós temos começo e fim, mas Deus não. Mas então, pastor, para que Deus usa, ou por que Deus usa o tempo? Para forjar em nós a fidelidade que precisamos ter, e a intimidade que precisamos exercer, para receber dele o que ele tem prometido para cada um de nós. Aleluia! Então, fé é a convicção espiritual profunda. Quando o autor aos Hebreus escreve, ele está escrevendo não para um grupo de pessoas que estava num camping. Paulo não estava escrevendo, o escritor aos Hebreus não estava escrevendo para um grupo de pessoas que estava num retiro. Não estou dizendo que você não tenha que ter esse momento, não. Onde tudo estava bem, não. Paulo, o escritor aos Hebreus está escrevendo para um grupo de pessoas que estavam exercendo a fé e que naquele momento eles estavam sendo perseguidos. E sabe qual era a perseguição contra eles? Eram tomado tudo. Eles tinham que abandonar a casa. Eles tinham que sair fugidos, pegar os filhos, só com a troca de roupa, e ir embora, abandonar, deixar tudo para trás. Mas por quê, pastor? Porque eles estavam agora professando a fé em Jesus. Porque aonde eles chegavam, eles diziam: Jesus morreu, mas ele também ressuscitou, e ele nos fez a promessa da vida eterna. Então eles não negavam a Cristo, eles não negavam o reino, eles não negavam a palavra, e por não negarem, agora eles são perseguidos. E por serem perseguidos na jornada espiritual, e é isso que acontece na nossa vida. Por serem perseguidos na jornada espiritual, nós vamos caminhando, as lutas vão surgindo, as tempestades, as provações. O que vai acontecendo conosco? Nós vamos nos desanimando. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então Paulo, o escritor aos Hebreus, escreve para mostrar a eles que mesmo que eles estavam sendo perseguidos, passando por provações, por adversidades, Paulo está exortando a eles, dizendo: continue crendo, continue tendo fé, continue acreditando. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento. Vocês não estão firmados em algo que é passageiro, vocês não estão firmados em algo que vem e vai, ou seja, não é moda. Fé não é moda. A moda vem e vai. Não é assim que acontece? As modas vêm e vão, os costumes, os hábitos, eles vêm, passam por uma geração e vão. É cíclico, daqui a pouco se repete. O escritor aos Hebreus está dizendo para aqueles crentes que não. Servir a Cristo, ser fiel a Ele,
é estar fundamentado, é estar alicerçado, é crer, é acreditar que mesmo que as gerações passem, há uma promessa do Senhor estabelecida sobre aqueles que confiam nele. Aleluia! Mas eu quero entrar aqui em alguns pontos principais com a igreja. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Quem constrói sobre a rocha pode até tremer, mas nunca cai. Nunca cai. Mateus capítulo 7, verso 24 a 25, todo mundo conhece. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que acontece? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre. Então, esse ponto aqui é que quem constrói sobre a rocha pode até tremer, sentir alguns tremores, alguns abalos, mas não cai. Por quê? Porque esta fé é um fundamento sólido. Eu não preciso ser curado para continuar crendo em Deus. Eu não preciso que a porta seja aberta para continuar confiando em Deus. Eu não preciso que a situação financeira da minha vida seja transformada de uma coisa pérrima que eu estou vivendo para algo extraordinário, para dizer que então por causa disso eu acredito e confio nas promessas do Senhor. Não é desse jeito. A fé, que é um fundamento sólido, independe da circunstância. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é que a fé não nos livra da tempestade, mas ela nos dá um alicerce durante ela. A fé, na maioria das vezes, ela não vai nos livrar da tempestade, mas ela vai estabelecer uma firmeza, vai nos sustentar firmes, de pé, convictos. Eu vejo um monte de gente aí decepcionado com Deus. Tem um monte de gente andando aí fora, não louva, não canta, não adora mais, abandonou o reino, abandonou Jesus, e estão dizendo aí fora assim: para quê? Se eu não vi nada acontecer, para que servir esse Jesus se nada mudou? Para que engrandecer a esse Deus se eu não vi maravilhas nenhuma? Deixa eu dizer, não viu, não experimentou e não viveu, porque não teve uma fé sólida. A primeira tempestade que veio, o primeiro vento que veio, o primeiro embate que veio contra a casa caiu. Mas a fé sólida, irmãos, a fé sólida faz com que nós venhamos aprender. E o que Jesus está ensinando é que a casa que permanece de pé não é mais bonita. Ou seja, oh Jesus, a casa que fica de pé, Jesus não está falando que aquela casa era uma casa chique. Jesus não está falando que aquela casa era uma casa esplêndida, não, ele está falando da base. Jesus não está falando que aquela casa era 2, 3, 4 andares, com a mobília dentro maravilhosa, coisa chique. Não, Jesus está focando na base. A casa foi levantada sobre a rocha. O que permitiu que esta casa não caísse foi a rocha. Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde que nós estamos firmados? Aonde nós estamos construindo a nossa vida espiritual? Qual é o alicerce? Qual é a firmeza que a nossa vida espiritual está tendo? Será que quando o impacto vier nós vamos continuar firmes? Então Jesus está ensinando que a casa que permanece de pé, ela não permanece de pé porque as paredes são fortes. A casa não permanece de pé porque o telhado é bonito, porque tem gesso dentro. A casa não permanece de pé
porque as vidraças são temperadas. Não, a casa só permanece de pé, porque a base é Jesus. Ele é a rocha. Aleluia! Ele é a rocha. E por que Jesus nos dá esta lição? Porque o fundamento da fé não é o que sentimos. Olha só, tem gente que aceita. Quando você já viu isso? Vem para a igreja. Lógico, chegou aqui, nós cantamos, nós adoramos. Quem crê que o Senhor está aqui? Quem crê que o Senhor está aqui? Nós adoramos, nós engrandecemos o nome do Senhor, nós louvamos a Deus. Mas cada um de nós aqui estamos passando por algo em nossa vida, alguma dificuldade, alguma história nós estamos vivendo. Preste bem atenção. Mas a fé não está baseada em sentimentos. Eu posso ouvir, eu posso cultuar, eu posso adorar, eu devo engrandecer o nome do Senhor. E lógico, vou sentir a presença de Deus, porque Ele está neste lugar. Mas e aí, pastor? E aí é que o fundamento da fé não é um sentimento. Se o fundamento da fé fosse sentimento, sabe como que a gente ia viver? Hoje eu tenho fé porque eu estou alegre, mas amanhã eu não tenho fé porque a tristeza chegou. Hoje eu estou com fé porque tudo está dando certo, mas quando começar a dar errado, a fé termina. Não é isso. Fé inabalável. Ter fé inabalável é passar pelo que tem que passar, ou que estiver passando. Oh, aleluia! Porque esta fé não está baseada em sentimentos, mas em quem Deus é. Pergunta para 2 ou 3 aí, quem Deus é para você? Não precisa responder não, só pergunta. Quem Deus é? No dia a dia, quem tem sido Deus na tua vida? Ei, crente. No trabalho, lá onde você está trabalhando, quem tem sido Deus na tua vida? Nos negócios que você está tendo, quem tem sido Deus? Isso é fé. E o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar isso para nós, capítulo 11, verso 7, o que está escrito? Que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, ele preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quem está esperando Jesus voltar aqui? Quem anseia um dia morar com Jesus nas nações celestiais? Porque esta é a promessa dele para nós. O escritor aos Hebreus está dizendo que pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. O que não se via na época de Noé? Chuva. Eles não sabiam o que era chover. Eles nunca tinham visto isso. Mas Deus tinha falado a Moisés, Noé, fala para o povo que eu vou destruir a terra com água. Vai vir água de cima e vai vir água de baixo. Noé creu e construiu uma arca. Deus tem falado para você fazer, você não faz? Você está esperando o que acontecer? Você está esperando Deus descer do céu, se transfigurar aqui? Ou lá dentro da sua casa, ou lá no trabalho, ou na empresa, ou nos seus negócios? Deus tem falado, Deus tem tocado ao teu coração, Deus tem te instruído. E a gente fica naquele negócio, vai ou não vai, faço ou não faço, vou ou não vou, é ou não é? Se você busca Deus, se você tem essa fé, que está fundamentada, a fé sólida em Deus, por que duvidar? Se quem fez a promessa é fiel para cumprir. Você pode não estar vendo, mas quem prometeu, ele muda o cenário. Você pode não estar enxergando no momento, mas quem prometeu tem um futuro nas tuas mãos. Então o futuro pertence a Ele. Então se você crê, se você serve a Ele, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas.
Ponto principal, então, é uma fé. A fé é um fundamento sólido. Olha para mim aqui. Quando os olhos não veem, a fé entra em ação. É isso que está acontecendo. Você não está vendo a solução com os teus olhos carnais. O que você faz? Coloca a fé em ação. O que você vai fazer? Qual é o... Vai confiar, mas qual é a ação? Está falando de ação. Oração. Ó, Deus falou, mas o cenário real é outro. Mas Ele falou, quem falou é fiel. Quem falou é fiel. Então, se quem prometeu é fiel, o que essa fé vai fazer? Ela vai nos conectar com o invisível. Quem crê no poder de Deus aqui? O poder de Deus você não se vê de uma forma física, como se fosse raios. Estou tentando lembrar aqui um personagem. Eu na época, quando eu era menino, eu gostava muito. Tinha um tal daquele negócio de fliperama, né? E tinha um personagem que ele soltava uns raios pelos olhos. Faz muito tempo isso, quando eu era moleque. Soltava uns raios pelos olhos, pela mão. A gente acha que Deus é assim, Ele vai soltar um raio lá e você vai ver o raio de Deus flutuando. Não. Ter fé é crer. É ter uma conexão com o invisível. Ei, alguém está dizendo, não estou vendo, mas você está falando, mas eu creio, eu estou vendo pelos olhos da fé. Alguém disse assim, não vai mudar, mas há uma palavra de Deus sobre a tua vida, e há uma fé inabalável que arde dentro do teu coração. Eles podem dizer que nada vai acontecer, mas você está firmado e está dizendo, eu vejo. Ele diz, não vê. Aí você fala, eu vejo. Ele diz, eu não vejo. Você diz, mas eu vejo. Porque a fé te conecta com o invisível. Ela nos conecta com o invisível. Quando os olhos não veem, a fé entra em ação. Por que a fé entra em ação? Porque a fé é o olho espiritual que enxerga além do natural. Por isso que a Bíblia diz que quem tem fé agrada a Deus. Quem tem fé agrada a Deus. Você sabe por que quem tem fé agrada a Deus? Porque a fé é um combustível para você se colocar de pé e desafiar o natural pelo sobrenatural. A fé é o combustível para você desafiar o natural pelo sobrenatural. O natural, o cenário é todo diferente, tudo contrário. Mas a fé nos promove a viver o sobrenatural de Deus. Sabe aquele filho que você ora tanto por ele? Já faz 1, 2, 3, 4, 5 anos, não sei quantos anos, mas já faz algum tempo. No natural, para muitos não tem mais jeito. Mas no sobrenatural, a fé que nos conecta com o invisível, ela promove o mundo espiritual. E a orientação é: continue orando, continue intercedendo, continue clamando, porque vai chegar a hora de que o natural vai ser reagido pelo sobrenatural, e a glória de Deus vai se manifestar, não para que eu seja engrandecido, para que você seja engrandecido, mas para que o nome dele seja louvado. Ramassurida Rabahai. Oh, aleluia! A fé é o olho espiritual que enxerga além do natural. Outro, Deus não nos prometeu que veríamos tudo. E é verdade. Deus não nos prometeu que veríamos tudo, mas Ele mandou crer. Mas uma promessa Ele fez. Qual? Ele nos prometeu que estaria conosco em tudo.
Deixa eu voltar, vamos ver se você entendeu. Deus não nos prometeu que veríamos tudo, mas Ele nos prometeu que estaria conosco em tudo. Está no deserto? Você não está sozinha. Você não está sozinho, Deus está lá. Está no vale? Você não está sozinho, você não está sozinha, Deus está lá. Se o cenário parece ser totalmente o contrário, não desanime, continue crendo, continue confiando, tenha esta aliança, esteja ligado. Por quê? Porque Deus está lá, Deus se faz presente. Oh, aleluia! Confiar em Deus quando tudo está bem é natural. Confiar quando tudo parece perdido, isso é fé. Confiar em Deus quando tudo está bem, isso é natural. Mas confiar em Deus, continuar confiando nele quando parece que se perdeu a situação, isso é fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Nega e morre, não nego. Abandona esse Deus, não abandono. Mas você perdeu tudo, não interessa, porque nu eu vim e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Um exemplo de fé como olho espiritual, de enxergar além do natural. Romanos capítulo 4, do verso 18 ao 21 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança. Ó, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não, oh aleluia, e não, próximo verso 19, e não o que, irmãos? Repete, e não? Oh, aleluia. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do, oh, aleluia, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi o quê? Foi o quê, igreja? Foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Você pode exaltar a esse Deus? Eu não sei qual é o cenário da tua vida, mas você pode glorificar Ele. O escritor aos Hebreus está dizendo que Abraão olha para si, e quando ele olha, ele vê. Para o seu corpo, ele fala, não tem, aos olhos humanos, não tem mais jeito. 100 anos de idade. Aí ele olha para a esposa, e quando ele olha para a esposa, ela fala, também, o tempo passou. Mas ele não está preso ao tempo, ao presente. Ele está firmado e aliançado a uma promessa. E o texto diz que ele não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado. Quem tem promessa de Deus aqui? Vou fazer a pergunta de novo. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós temos promessa. Deus prometeu algo para alguém, alguma coisa. A maior promessa para cada um de nós é a salvação. Essa é a promessa das promessas. Amém? Porque Paulo vai dizer que o homem que espera em Deus apenas nesta vida é o homem mais. Então Paulo está dizendo o seguinte, que eu posso glorificar, eu posso exaltar, eu posso dar glória a Deus, eu posso vir para o culto, eu posso orar, eu posso dar testemunho do que Deus tem feito, do que Ele faz, porque Ele é maravilhoso, a sua graça é manifestada, e Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, para quem Ele quer. Ele é Deus sobre todas as coisas.
Ele é o Senhor sobre todas as coisas. O que o escritor Paulo está querendo dizer é que, se nós esperarmos nele apenas nesta vida, nós somos homens mais miseráveis. Por quê? Porque a maior promessa não está numa vida boa. Não que você não tenha que ter. Quem quer vida boa aqui, diga amém. Tem alguns crentes que não querem. Aleluia. Se você não quer, amém. E quando eu digo vida boa, irmãos, é com justiça. Amém? Tem crente que acha que crente não pode ter vida boa, não. A vida boa que eu estou falando aqui é no sentido, não da forma pejorativa, dos prazeres da carne, dos prazeres desta vida, dos deleites desta vida, não. É você ter uma qualidade de vida para a sua casa, para a sua família, ter como se sustentar. Isso é vida boa. Quem crê que isso é vida boa, diga amém. O resto é o que Deus vai acrescentando. Se Deus te chamou para ser um homem rico, vai ser rico, milionário, vai ser milionário. Ah, pastor, tem crente milionário? Tem. E eu creio que tem, no Antigo Testamento teve. Por que não pode ter nos dias de hoje? Tem. Porque o segredo de estar bem ou de viver uma vida boa aqui nesta terra não está com o coração no dinheiro. Porque o que está dentro do coração de quem serve a Deus é só a graça de Deus, é só a presença dele. Ele sabe que o que ele tem é Deus que está dando, é Deus que deu, é Deus que prepara, é Deus que faz, é Deus que realiza. Olha para mim aqui. A fé persevera sem resultados imediatos. É aí o nosso problema. Porque a gente pede hoje e quer para quando? Alguns para agora foram modestos. Tem uns que estão pedindo para ontem. O tempo já foi. Você está falando, Senhor, né? Olha para mim aqui. A fé não é impaciente que exige. A fé é esperança que se espera. Esperança. E eu continuo esperando. Eu não desanimo. Eu continuo crendo. Aleluia. Romanos 8, verso 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo está dizendo assim: ei, você ainda não viu. O que Deus prometeu você ainda não está vendo. Mas você continua esperando. Você continua esperando a promessa do Senhor. Fé inabalável. Você não muda por causa do ambiente. Tem crente que ele muda por causa do ambiente. Ele vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia. Ele vai para o serviço, quando chega no serviço, encontra com os amigos. Aí lá nos amigos, ele muda. É o crente camaleão. Ele muda conforme o ambiente. Está na igreja, pinta de crente. É assim? Mas está lá no trabalho, o linguajar já muda, os olhares já mudam, as palavras já mudam. Ei, não. Ter fé é inabalável, é ser autêntico. É o que foi pregado ontem aqui no culto dos homens. É ser um ícone de Deus, aonde você estiver. Por quê, pastor? Porque vão olhar para você e vão dizer: este é crente, esta mulher é cristã, este jovem é cristão. E sabe qual vai ser a consciência que eles vão ter? Para com essa conversa, porque chegou um crente. Para com esses negócios aí, porque chegou uma mulher cristã aqui. Por que que para? Porque quem está em você está brilhando. Quem está em você está brilhando, aleluia! Por que que está brilhando? Porque a minha fé, ela faz com que eu persevere, mesmo sem ver os resultados imediatos. Mesmo sem ver o resultado imediato, mas ela me traz a esperança. Um exemplo, José. Você sabe quantos anos levou para José, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida de José? Todo mundo sabe qual foi a promessa? A promessa de Deus na vida de José foi através de um sonho. Olha só, não chegou profeta lá profetizando, não chegou ninguém lá montando, não, foi em sonho. O primeiro sonho de José
Ele vai relatar para a sua família, para o seu pai e os seus irmãos, que eles estavam trabalhando e cada um deles escolheram e montaram os fechos de trigo. E aí cada um deles colocou. E José vai dizer assim, mas aconteceu um negócio diferente. Por que, José? Porque o meu fecho que eu montei ficou em pé. E os seus se inclinaram para o meu. Aí os irmãos já olharam para ele assim, rapaz, esse menino aí está... Mas a Bíblia vai dizer que passou-se, não fala para nós o tempo, mas ele vai ter o segundo sonho. No segundo sonho, aleluia, olha, irmãos, é tremendo. No segundo sonho, José vai ter um sonho. Aí José chega para contar, agora reúne toda a família, o pai, a mãe e os irmãos. E ele vai dizer assim, eu tenho um negócio para contar para vocês, porque essa noite Deus me deu um sonho. E está aqui, na minha mente aqui, está aqui. Que crente é assim, quando vê tem sonho de Deus, ele fica agoniado para contar. Tem sonho que você pode contar, tem sonho que não é para você contar, sabia disso, né? Tem sonho que você conta porque Deus fala, pode contar. Tem sonho que Deus dá para você que é para você guardar em silêncio. Tá? Aí José conta. José senta na mesa e fala assim, pai, tive um sonho, olha o sonho que eu tive. Eu tive um sonho de que as estrelas, de que o sol e a lua se prostraram, se reverenciaram para mim. Aí diz a Bíblia que os irmãos de José, entrou dentro deles um sentimento de inveja. O texto vai dizer, só para você entender, o texto vai dizer, olha só, o texto vai dizer para nós, no verso de número 10, Gênesis 37, e contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe, que sonho é este que tiveste, menino? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Mas o verso continua, seus irmãos, pois, o invejavam, porém seu pai guardava este negócio no seu coração. Tá, aí José, alguém falou para ele, para com isso, menino, esse sonho seu é bobo. Aí um certo dia, os irmãos maquinam, o pai manda o filho ir visitar os irmãos pegam o irmão José e coloca dentro de um poço e vende. Sabe quanto tempo passou para que se cumprisse o sonho que José teve? 13 anos. Mas a Bíblia diz que durante esses 13 anos, presta atenção, a Bíblia diz que durante os 13, e você sabe da história, o que José passou? O que o inimigo tentou fazer para que o sonho que Deus tinha mostrado para José não se cumprisse? A Bíblia vai dizer para nós que em todo tempo José permaneceu fiel a Deus. Você acredita, você acha que José imaginava que um dia sentaria no trono do Egito para governar o Egito? Não. Então qual é a fé? É a fé que permanece, a fé que persevera sem resultados imediatos. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar com você. Estamos falando sobre fé, fé inabalável. Quem tem certeza que foi chamado por Deus aqui, foi escolhido por Deus para exercer esta fé, esta graça? Deus te chamou. Nós estávamos perdidos. Quem que nós éramos? Nada. Aí a Bíblia diz que Deus nos escolheu. Você sabe qual é o processo de escolher? As irmãs, principalmente quando vão no mercado ou vão numa feira, né? Você chega lá, você não pega logo, você vai escolher. E Deus fez isso. Não que éramos melhores do que os outros, não. É porque quando Deus nos escolheu, Ele olhou e falou assim, é você que eu quero. Mesmo sendo o inimigo dele, Ele nos escolheu para darmos testemunho da sua graça, para darmos testemunho do seu poder.
Assim é a fé. Às vezes não vemos Deus, mas Ele sempre nos vê e nunca falha ao nos segurar de pé. Nunca. Pode acontecer o que acontecer, Deus nunca vai falhar. Ele está no controle da nossa vida, crente. Quando você vai trabalhar, você entra dentro de um ônibus. Você só entra naquele ônibus porque você sabe que o motorista que está dirigindo aquele ônibus, que está no volante daquele ônibus, ele é alguém que domina o controle do ônibus, senão você não entrava. Quando você vai fazer uma cirurgia, você só vai lá fazer essa cirurgia porque você sabe que o médico que está ali, ele é alguém dotado de conhecimento e especialista na área para fazer aquela cirurgia. Vai fazer uma cirurgia de transplante de coração com um clínico, você vai fazer? Por mais que ele te conte uma história bonita, mas vai dar certo. Você fala, vai nada, porque não é a área dele. E o que Deus está querendo nos ensinar? Quando o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, o escritor está querendo nos passar uma mensagem. Que mensagem é essa? Eu e você até podemos perder o controle da situação, mas Deus está com as mãos agarradas lá, ó. Ele não perde, Ele está no controle. Aleluia! Feche os vossos olhos que eu quero orar nesta noite com você. Eu não sei qual tem sido a barreira, qual tem sido a situação, qual tem sido o momento que você tem vivido. Eu não sei. Não sei. Pode ser problemas emocionais, pode ser espirituais, né? Pode ser financeiro. As áreas são tantas. Quantas das vezes nós nos frustramos com pessoas que eram amigas, chegadas, e nos frustramos, nos decepcionamos, porque é isso mesmo. O ser humano é assim. Mas deixa eu te dizer, Deus nunca vai nos decepcionar. Ele jamais vai te decepcionar. Nunca. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel. Eu quero orar com você. Curva as vossas cabeças. Senhor, Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Tu és o Senhor fiel e verdadeiro, aquele que conhece todas as coisas. A fé inabalável, ela não é feita pela ausência de lutas, mas de presença e de confiança. A fé inabalável é uma âncora firme em um mundo instável. Pelas lutas, pelas adversidades que nós enfrentamos, alguns de uma forma, outros de outras. Dias que muitas das vezes acordamos e parece que vai dar tudo errado. Momentos difíceis que surgem no inesperado da vida, na jornada, que olhamos e percebemos que aquele momento será o momento mais difícil que iremos passar. Mas o Senhor sempre estará conosco. Se é para transformar, que o Senhor nos transforme. Se é para forjar em nós o caráter do Senhor, que o Senhor forje em nós. Se é para aumentar a fé, que o Senhor nos aumente a fé. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha realizar conforme a tua vontade e o teu querer. Porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas, aquele que vive e reina. Tu és o Deus que contempla tudo. Caminhe com os olhos da fé. Creia. Desperta-nos, ó Deus. Que possamos sair desta noite, deste cultos, com esta palavra dentro de nós. Há algo dentro de nós muito maior do que a realidade que estamos vivendo. Há algo dentro de nós que é muito maior do que o mundo em que nós estamos. E que o Senhor possa, pela Tua infinita graça, nos fortalecer o dia após dia, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender a Tua perfeita e agradável vontade.
Deus é fiel. Quantos creem, diga amém. Há algo de Deus para a tua vida. Viu? Há algo de Deus para a tua vida. Manda a irmã Sabrina aqui. Isso, vem aqui, quero orar por você. As duas. Vem cá. Carol, vem aqui, Carol. Vem aqui, quero orar por você. Gabriele também. Deus é fiel. Mateus, vem aqui, Mateus. Deus é maravilhoso. Oh, aleluia. Rian, você pode vir aqui, Rian? Quero orar pela tua vida nesta noite. Cadê a Larissa? Vem aqui, Larissa. Vem aqui, Giovana. Fica ligado com Deus aí, irmão. Já vamos terminar, já estamos para encerrar. Deus é fiel. Deus de toda glória e poder. Aleluia. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Olha só. Tem alguém aqui em nosso meio que você está com uma situação de documento, um processo, e isso tem te tirado noites de sono. Está entrando dia e saindo dia, e você não sabe como resolver. Você está olhando para a situação, para a realidade, está falando assim: não tenho como. E você tem orado a Deus pedindo: Senhor, me dê a saída, me mostre, muda esse quadro. E Deus ouviu a tua oração. Se você crê nesta palavra, saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque Deus está entrando na causa. Deus está entrando na causa. Ele é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Obrigado, Jesus. Rose, vem aqui à frente, Rose. Quero orar pela tua vida. Isso. Deus manda dizer para a irmã, da parte do Senhor para a tua vida, que Ele tem visto, Ele tem contemplado. E você tem falado assim: Senhor, mas por quê? São as indagações da vida que surgem na jornada. E Deus manda te dizer: porque eu estou ensinando. Eu estou ensinando. Virá algo bom daí. Viu? Virá algo bom daí. Tá? Então espere, confie. Tá? Confie. Estenda a mão para cá, toda a igreja. Nós vamos orar. Mateus, vigia com as amizades. No trabalho onde você está, se afaste. Deus manda te dizer. Rian, olha aqui para mim. Se aplique, Rian, na palavra. Deus tem sondado o teu coração. Você foi gerado para o louvor e a glória do nome dEle. Viu? Foi Ele que te escolheu.
Hoje Ele tira de você o acanhamento, a vergonha. Viu? Comece a ler, Deus vai te usar na palavra, com ousadia. Aonde você chegar, fale de Jesus, quem Ele é. Creia, confie. Vem aqui, Larissa. Vem cá. Vem cá, Rebeca. Dá um abraço na Larissa aqui. Aleluia. Senhor meu Deus, Tu és o Senhor que tira toda dor. E eu não digo a dor do corpo, mas a dor da alma. A dor que fica. A dor que ninguém vê, porque está lá dentro, Senhor. Tu és o Senhor que restaura a saúde espiritual. E em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu testifico hoje sobre a vida da Tua filha um novo caminhar, um novo andar, um propósito, uma direção, em nome de Jesus. Que a Tua paz, Senhor, não apenas reine na mente, mas que esteja implícita nas entranhas da Tua filha, porque a alegria do Senhor é a força dela. Senhor meu Deus eterno Pai, estenda as mãos para cá. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. O Senhor conhece a situação de cada um dos Teus filhos. Muitas das vezes pensamos que não vamos conseguir, mas a Tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se estamos com pouca fé, Senhor, como os Teus discípulos naquele momento pediram a instrução do Senhor, aumente a nossa fé, para que o Teu filho, para que a Tua filha venha viver e ver o sobrenatural. Como ministro da Tua palavra nesta noite, na autoridade do Teu Espírito, eu testifico, Pai, no chamado que o Senhor tem sobre a minha vida, mesmo sem merecer, mas na autoridade da Tua palavra, que o Teu Espírito, que a Tua graça venha invadir o ser, o coração, a alma da Tua igreja, e que todos que aqui estão possam sair nesta noite renovados pela fé, convictos, Senhor, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a Tua igreja, crendo na resposta do Senhor. Amém. Se Deus é por nós, está fraco. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o meu pastor. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Podeis vos assentar.